Olá para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara e hoje, dia 17 de julho de 2017, a gente vai conversar sobre um tema muito especial, que é hipotireoidismo, tá? A minha motivação principal para tratar desse tema, ou seja, como abordar e tratar melhor o hipotireoidismo, é o seguinte: eu tenho pego uma quantidade de casos absurda de hipotireoidismo em consultório. E parte deles é de casos de pessoas que vêm por queixas gerais e a gente acaba descobrindo um hipotireoidismo naquela pessoa, que às vezes até passou por outros médicos, não foi suspeitado, não foi valorizado e a gente trata, eu e o paciente, tá bom? Nunca o médico trata o paciente sozinho. Médico faz consulta médica, médico clínico, não é? Ou seja, o que ele faz? Ele dá orientações para a pessoa e a pessoa vai segui-las ou não, ok? Então, assim, na verdade, o médico ele vai dar palpites baseados em exames, em ouvir a clínica do paciente, mas o paciente é que julga se ele vai querer seguir ou não. Então, nenhum médico trata o paciente sozinho. Isso é impossível, tá? Todo médico vai precisar de bons pacientes para seguir direitinho, bons suplementos, bons medicamentos para dar tudo certo. Tá bom? Bom, e tem uma grande quantidade de casos também tratados de maneira insuficiente ou até errada, tá? Eu vejo pacientes que estão recebendo um tratamento de hipotireoidismo inadequado e por isso não estão conseguindo o alívio que deveriam para os seus sintomas. As demais motivações para o tema são o seguinte: eu recebo muitas perguntas sobre o tema hipotireoidismo, tá? E foi uma sugestão de live de muitas pessoas. Outra coisa é que os casos de hipotireoidismo têm aumentado, principalmente em mulheres, mas eu tenho visto cada vez mais homens apresentando sintomas compatíveis com hipotireoidismo. Entendam, mulheres, 9 em cada 10 casos de hipotireoidismo são em mulheres. Então, é uma patologia muito comum em mulheres e vocês deveriam ficar especialmente antenadas, ou os homens que estão assistindo, né? E que queiram se preocupar melhor com as mulheres das suas vidas. Tem muito mito no assunto hipotireoidismo. E outra coisa, tratar hipotireoidismo é muito mais que só passar T4, Sintroid, Levoide, Eutirox, Puran. Tratar hipotireoidismo é muito mais do que ficar passando só levotiroxina sódica, que são esses 4 remédios que eu passei, ou a levotiroxina sódica genérica que tem hoje em dia. Eu tenho certeza que você quer melhorar a tua saúde, tá? Que você quer melhorar o seu equilíbrio hormonal, e é por isso que hoje eu vou passar para vocês a maior parte das dicas que eu saiba sobre o assunto, das dicas básicas. É claro que o ideal é que você tenha um bom acompanhamento médico para ver o seu caso específico, o que ele está precisando. Tudo bem? Mas, quando a gente vem aqui a público, médicos que estão preocupados com a saúde de vocês para passar dicas sobre determinado assunto, a gente passa para vocês highlights, dicas gerais para você levar para os seus profissionais de saúde de qualidade, né? E ver se isso adianta para vocês. E dicas que, em geral, funcionam para a maior parte das pessoas. Mas o ideal é que você tenha um profissional de saúde bom, competente, que te avalie para ver se aquilo funciona efetivamente para você. Então hoje eu vou te ajudar a identificar se você pode ter hipotireoidismo e se você está sendo bem acompanhado, tá? Lá no icaro.med.br você já encontra temas gerais sobre saúde para otimizar a sua saúde, no icaro.med.br/saúde. Se você pesquisar icaro.med.br, lá na área de busca hipotireoidismo, você vai encontrar um monte de coisas. Esse vídeo vai estar lá muito em breve para vocês também, junto a muito material para ajudar vocês. Mas qualquer tema em saúde, basta você ir lá no icaro.med.br e na área de busca e procurar. Tem centenas de artigos, vídeos, textos, e-books lá para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E se quiserem acompanhar as minhas ideias em tempo real, basta acessar as redes sociais, Dr. Ícaro Alves. Tô no Instagram, tô no Facebook, tô no YouTube, ok? Para vocês poderem acompanhar direitinho, tá? Se você quiser instalar o meu aplicativo, é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, tá? O Gerenciador Saúde Dr. Ícaro,
Ele ajuda você a acompanhar meus posts mesmo quando você não estiver conectado numa rede social, tá? E ajuda você a lembrar de tomar água, de comer e de respirar adequadamente. Então, assim, é bem interessante você tê-lo instalado no seu celular, que ele é praticamente um coach de saúde, tá? E se você quiser ler o meu livro, é o Gerenciador, ó, é o 11 Hábitos em 11 Semanas, que está disponível nas principais livrarias do país. Tem um método para você mudar de vida, melhorar de vida, tá? 11 Hábitos em 11 Semanas, pela Companhia Editora Nacional. E as principais livrarias online do país também vendem ele. E os últimos e-books que eu escrevi gratuitamente para vocês estão aqui nesse link, ó. No icaro.med.br/saúde, também no icaro.med.br/40 dicas e sobre emagrecimento no icaro.med.br/live emagrecimento, tá bom? E olha, eu queria pedir para vocês que compartilhassem esse vídeo agora ou depois que ele tiver publicado lá no facebook.com/drricaroalves, nas demais redes, para a gente assim conseguir beneficiar mais pessoas com conhecimento de qualidade. Eu preparei essa live com muito carinho para vocês, para que vocês saiam daqui com uma visão diferente da questão de hipotireoidismo, tá bom? Então olha só, como abordar e tratar melhor o hipotireoidismo. Tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica mais ou menos aqui, ok? E a tireoide, ela é importantíssima para controlar o nosso metabolismo, que é a nossa velocidade e qualidade de funcionamento, ok? Então assim, toda vez que uma pessoa toma água direito, come direito, respira direito, se exercita, dorme direito, desintoxica periodicamente, pega sol, cuida de mente e espírito, gerencia melhor o estresse, essa pessoa tem grandes chances de ter um excelente funcionamento da glândula tireoide, porque o organismo tem tudo para funcionar direito nesta pessoa. Em casos raros, uma pessoa que não tenha tudo isso, que tenha tudo isso, ela ainda vai ter problemas de tireoide, tá? Mas a tireoide serve para controlar o metabolismo. Então a primeira dica que eu te dou é: tenha bons hábitos de vida, porque quem tem hábitos de vida ruins informa para o cérebro o seguinte: cérebro, não tem o suficiente aqui nesse corpo para funcionar. Aí o cérebro comanda um corte de metabolismo para poupar energia e recursos. Resultado, o que vai acontecer? O seu metabolismo vai cair para te proteger de ficar funcionando com pouca quantidade de nutrientes, de oxigênio, de hábitos de vida. Deu para entender? Então, o principal fator que leva a distúrbios de tireoide, sim, é ter hábitos de vida ruins. Mas é claro que existem casos onde já nasce com problema de tireoide, ou com a tendência para isso, ou exposição a agentes químicos por muito tempo, enfim, tá bom? Então, assim, a tireoide serve para controlar o metabolismo. Toda vez que o cérebro quer diminuir o metabolismo de uma pessoa, a tireoide terá o seu metabolismo, o seu funcionamento diminuído e também as glândulas adrenais, mas principalmente a tireoide, tá? Como é que funciona a tireoide? É o seguinte, a tireoide é uma glândula, então ela recebe o hormônio TSH, que é produzido pela hipófise, que é uma glândula do cérebro, ok? Então, a tireoide recebe TSH, Thyroid Stimulating Hormone, TSH, tá? O TSH é produzido na hipófise, lá no centro do cérebro, uma glândula do tamanho de uma ervilha. Ele desce para a tireoide e faz a tireoide produzir cerca de 85% de T4 e uns 15% de T3. Para que serve o T4, também chamado de tiroxina? Nada. O T4 não tem função biológica. Ele é uma molécula de transporte do hormônio da tireoide no organismo. Então o T4 vai viajando pela corrente sanguínea. Quando o T4 chega no cérebro, no coração, nos intestinos, nos rins, em alguns músculos, o T4 é convertido em T3, que é a triodotironina, e aí sim, o T3 é que encaixa em receptores e tem função biológica. Entendeu? Então, para a sua tireoide funcionar bem, você tem que pensar em função cerebral, função do hipotálamo, que produz o TRH, que estimula a produção do TSH pela hipófise, então você tem que pensar na função da hipófise,
O TSH tem que chegar à tireoide, encontrar receptores lá e vai fazer a tireoide produzir T4. E o T4 no corpo tem que virar T3 e o T3 tem que ter receptores para poder encaixar. Todo hormônio tem que ter receptores para encaixar, para poder agir. Se você tiver problema em qualquer dessas etapas, você vai ter sintomas finais de hipotireoidismo. Então, não adianta só socar T4 nos pacientes para tratar hipotireoidismo. Tem que ver se o paciente não tem outros problemas em todas essas vias que eu falei. Deu para entender? Então vamos lá. Quem controla a tireoide é o cérebro, através do hipotálamo, que controla a hipófise, que controla a tireoide. Tá bom? A tireoide vai produzir em sua grande quantidade T4. E o T4 no corpo vai virar T3, que é a triodotironina. Ícaro, eu nunca vi T3 para vender nas farmácias e realmente não tem, ok? Porque o T3 parece que não fica tempo suficiente viável na cápsula, foi o que me explicaram, tá? Para ser vendido pelas indústrias farmacêuticas livremente nas farmácias. Resultado, fala-se só do T4 e na faculdade de medicina mesmo a gente ouve falar principalmente do T4, mas muitos pacientes precisam de ver os outros fatores que eu falei e de reposição de T3. Aí você já está começando a ver que pode ter outras coisas que estão faltando para você, tá bom? Então entenda, a tireoide produz sobretudo T4, mas esse T4 tem que virar T3 no organismo. E o que é que ajuda você a transformar T4, a produzir T4 e a transformar T4 em T3? Iodo, selênio, zinco, magnésio, vitaminas do complexo B e outros hormônios como leptina, testosterona, progesterona, que vão regular essa produção de T4, essa transformação de T4 em T3 e a produção de T4. Então agora você está entendendo que muitas vezes tratar a tireoide é dar vitaminas e minerais, é dar outros hormônios, tá? É equilibrar hábitos de vida. Não é simplesmente dar T4 para o paciente e aumentando as dosagens. Eu fiz outro vídeo sobre hipotireoidismo que detalha alguns outros aspectos. Eu vou postar para vocês os 2 vídeos na minha página, tá? No icaro.med.br. Vou postar no YouTube e vou linkar para vocês depois. Não tenham preguiça de estudar. Vocês têm que estudar, ter conhecimento de qualidade para ajudarem bons médicos a escolherem o que é melhor para vocês. Não dá para ficar confiando cegamente em ninguém por aí, ok? Bom, e o que é então que o T3 faz no corpo? O T3 faz com que você melhore a produção de calor, faz com que você tenha disposição para fazer as coisas, faz com que o seu humor e memória funcionem direito, seus cabelos e unhas tenham vitalidade para crescer adequadamente, você tenha uma boa performance muscular, você emagreça, você pare de reter líquido. Então um bom funcionamento da tireoide, abordando tudo que eu já falei, é fundamental para tudo, ok? E o que é o hipotireoidismo? Hipotireoidismo, pelo nome, significa baixo funcionamento da tireoide. Só que hoje em dia a gente fala que hipotireoidismo é o quadro que as pessoas apresentam quando tem sintomas de carência de hormônios da tireoide. E muitas vezes não é a tireoide que está funcionando mal. É a conversão de T4 em T3 no corpo que não está bem, ou o T3 não está conseguindo encaixar nos receptores. Isso dá sintomas de hipotireoidismo, e a gente fala então em hipotireoidismo, mas não é a glândula em si, algumas vezes, que tem problemas. Entenderam como a situação é um pouco mais complexa do que só ficar enfiando T4 nos pacientes? E eu vou explicar para vocês o que essa história só de dar muito T4 pode causar de problemas nas pessoas, ok? Então, a carência da produção de T4 é chamada de hipotireoidismo, tá? Mas muitas vezes é a conversão do T4 em T3 perifericamente ou o encaixe do T3 nos receptores
que dá sintomas de hipotireoidismo. A gente chama de hipotireoidismo, mas a gente está chamando, na verdade, o conjunto de sintomas como compatível com hipotireoidismo, não que seja um problema da tireoide em alguns casos. Tá bom? Bom, e tem muitas pessoas que têm carência de T3, e você pode morrer de dar T4 para as pessoas, e elas podem estar precisando de T3, sozinho ou junto a T4, tá? Quem é que pode diagnosticar e tratar hipotireoidismo? Tem uma onda de alguns endócrinos por aí falando que só endocrinologista pode tratar hipotireoidismo. Isto é mentira, tá bom? O que acontece é que um endócrino bem atualizado, que saiba sobre T3, que entenda a importância de vitaminas, de minerais, de hábitos de vida para tratar a tireoide, tudo bem. Concordo que esse endócrino é o profissional mais indicado para abordar transtornos da tireoide. Mas eu não sou endócrino, tá? Sou homeopata e tenho treinamento em estratégia ortomolecular e medicina. Trato a parte hormonal de inúmeros pacientes em Brasília há quase 20 anos. Com sucesso na grande maioria dos casos, porque eu procuro fazer com que o paciente estude, trate junto comigo, participe, faça a sua parte e estudo muito também, tá? Não existe regulamentação que diga que somente endócrinos possam tratar hipotireoidismo. Isso é um mito espalhado por aí. Bons endócrinos estudaram mais para poder ajudar nisso, concordo. Mas o que os pacientes me dizem em consultório é que está difícil encontrar profissionais que tratem hipotireoidismo em mais de 10 a 15 minutos de consulta e que valorizem vitaminas, minerais, funcionamento corporal, hábitos saudáveis de vida e outros hormônios. Entendeu? Então essa história de falar que só endócrino pode tratar hipotireoidismo, isso é história para boi dormir, tá? Isso é defesa de mercado. Bom, vocês têm que buscar profissionais que não fiquem só passando T4 e aumentando dose, tá bom? Que diagnosticam tireoidite de Hashimoto, mas não fazem nada para melhorar ou impedir a progressão. O que é tireoidite de Hashimoto? É a principal causa de hipotireoidismo, principalmente em mulheres no mundo. O que é o hipotireoidismo de Hashimoto? É o seguinte, na doença de Hashimoto, a pessoa começa a produzir autoanticorpos que vão atacar a tireoide. Às vezes elas produzem anticorpos que vão atacar outras estruturas orgânicas também, causando outras doenças autoimunes. Tudo bem? Mas, na tireoidite de Hashimoto, o ataque errado do sistema imunológico é a sua glândula tireoide. Isso, com o tempo, vai reduzindo a produção do T4. Ou, em alguns casos, algumas doenças da tireoide autoimunes atacam a tireoide e você tem sintomas de hipertireoidismo. O tratamento convencional por aí é matar a tireoide, queimar quimicamente com iodo radioativo e depois a pessoa vai para o hipotireoidismo e tem que tratar. Ok? Mas Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, onde anticorpos são produzidos e vão destruindo a tireoide. O que causa tireoidite de Hashimoto? Já está bem estabelecido na literatura. Excesso de estresse, hábitos de vida ruins, comer glúten em pessoas hipersensíveis, né, e pessoas que possam desenvolver anticorpos pela ingestão de glúten ou outros problemas alimentares, outras intolerâncias alimentares, tá? A síndrome do intestino hiperpermeável, ok? Várias substâncias químicas na nossa alimentação, enfim, tudo que possa desequilibrar o seu sistema imunológico pode fazer com que ele erradamente ataque várias partes do corpo, incluindo a tireoide. E normalmente quando ataca a tireoide, você recebe o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. O problema é que a maioria dos médicos, quando recebe um caso de tireoidite de Hashimoto, se já tem distúrbio de T4, passa T4. Se não tem ainda, o que o colega médico faz? Olha, sua tireoide está sendo destruída. Doutor, o que a gente vai fazer para isso? Nada, vamos só acompanhar. Gente, é esperar a tireoide ser detonada? Você pode ir no estresse do paciente que está inadequado, corrigir os outros hormônios, ver se tem carência de vitaminas e minerais, ver os hábitos de vida do paciente, corrigir problemas de exames e várias dessas coisas podem reduzir, corrigir outros hormônios, podem equilibrar o organismo a ponto do Hashimoto sumir, tá? Como é que avaliam a tireoide por aí? Tem gente que só pede o TSH. Se o TSH estiver normal,
Aí falam, não, então não tem hipotireoidismo. Gente, não. Tem muita gente com TSH ok por aí, mas que o T4 está baixo. Se o T4 está baixo, grandes chances do T3 também ficar baixo, a pessoa ter sintomas de hipotireoidismo. Tem outros médicos por aí que só pedem o TSH e o T4. Gente, tem que ver quanto de T4 livre está livre para agir, livre para circular pelo corpo e virar T3 livre, e assim ajudar encaixar nos receptores e funcionar. E tem gente que só pede TSH, T4, T4 livre. Cadê o T3? Porque tem outras pessoas por aí, alguns pacientes que podem ter carência de T3. E às vezes você salva a vida de uma pessoa passando o T3, pelo menos até ela voltar a converter direito. Deu para entender? Então assim, a avaliação de tireoide é anticorpos de tireoide, T3 reverso, T3 livre, T3 total, T4 livre, T4 total e TSH. Isso é o importante, tá certo? Mas lá no meu site vocês encontram essa lista, tá? Então não adianta o paciente, o médico ver que você tem um hipotireoidismo, que você tem carência de T4, e aí o médico simplesmente fala para você, vamos acompanhar. O seu T4 até que tá bom, então vamos só acompanhar você deve estar cansado, alguma coisa. Gente, e o que se faz? Sabe, muitas vezes o paciente vai ter o TSH normal e o médico tem que pedir o T4, porque se o T4 estiver baixo, mesmo com o TSH normal, muitas vezes você tem que repor o T4. Às vezes o paciente está com o TSH normal, T4 normal, mas o T3 está baixo, você tem que dosar, você tem que repor o T3. Então, depende do caso do paciente para você tratar. Mas eu sei que tem gente que está assistindo a live e que tem a suspeita de ter hipotireoidismo. Doutor Ícaro, eu vou responder a pergunta agora que já me fizeram. Como é que eu sei se eu estou bem tratada ou tratado de hipotireoidismo ou se eu tenho suspeita de hipotireoidismo? Quais são os sintomas principais de hipotireoidismo? O principal deles é cansaço. Outro muito frequente é constipação. Olha o tanto de lugar que o hormônio da tireoide age. Outro sintoma é sonolência excessiva durante o dia, dorme demais e mesmo assim parece que nunca dormiu o suficiente. Tristeza ou depressão, tá certo? Lembrando que carências de neurotransmissores de hábito saudável de vida também podem levar ao humor depressivo e carência de outros hormônios. Vocês podem assistir as minhas lives sobre os outros hormônios. E também irritabilidade e ansiedade podem ser sintomas de hipotireoidismo, ok? Então, preciso que vocês entendam que hipotireoidismo pode ser causado por vários fatores, ok? Eu acho que deu uma travada na live aqui. Não sei se agora já voltou. Tá, enfim. Tristeza ou depressão, irritabilidade e ansiedade podem ser causados por hipotireoidismo. Eu pego um monte de paciente por aí que vem para mim tomando calmante, tomando antidepressivo, e quando você vai ver, precisa equilibrar a tireoide e se livra dos medicamentos quando faz a sua parte por hábito de vida e tudo mais e equilibra os hormônios da tireoide. Ok? Bom, outro sintoma de hipotireoidismo é cabelos caindo e unhas quebradiças e pele seca, tá certo? Outro sintoma é ganho de peso, principalmente se o ganho de peso é rápido, muitas vezes depois de uma situação estressante, pode ser alguma coisa relacionada a hipotireoidismo, tá bom? E às vezes o ganho de peso rápido é água e gordura, e aí quando você vai ver, hipotireoidismo, tá? Frio constante ou sentir frio demais, desproporcional, tá todo mundo sem sentir frio e você lá muito friorento ou friorenta, se não for uma coisa de nascença, e está muito exacerbado, pode ser hipotireoidismo. Queda na libido, claro que tudo isso que eu estou falando pode ser causado por outros fatores, mas se você já tentou o tradicional e não resolveu, pode ser que seja um hipotireoidismo. Você precisa de um bom acompanhamento médico para ver se é essa questão. Dor muscular, dificuldade de ganho de massa muscular, tá? Fisgadas repentinas no músculo sem motivo aparente, cãibras excessivas, tá? Tudo isso também pode ser sintoma de hipotireoidismo. Baixo batimento cardíaco, que é a bradicardia, confusão mental, lentidão, distúrbios de memória, também são sintomas comuns de hipotireoidismo. Pressão alta, porque o paciente com hipotireoidismo, muitas vezes, ele vai ter excesso de colesterol e de triglicerídeos e um excesso de mucina. E esses dois excessos
tendem a fazer com que a viscosidade do sangue aumente e por conta disso a pressão aumente, tá? E muitas vezes há aumento no apetite, mudança nos gostos alimentares, porque o cérebro manda o paciente desesperadamente buscar mais energia e vai buscar nos alimentos, tá? Em casos muito avançados é que vai dar desconforto na garganta, se tem um nódulo muito grande, um bócio, tá? Por quê? A tireoide é uma glândula que, em sua maioria, ela é mais externa. Ela, para apertar a traqueia ou para causar algum tipo de problema de compressão do esôfago, para dar problema digestivo, as pessoas pensam que só porque tá aqui, que ela vai lá dentro, sabe? E que causa sintomas de compressão precocemente. Não, gente. A maioria dos sintomas de hipotireoidismo são esses que eu falei. Esse negócio de comprimir a garganta e tudo é em casos raros e mais avançados. Tá bom? Tá bom, Ícaro. Então, o que a gente faz para poder diagnosticar e tratar melhor o hipotireoidismo? Primeiro de tudo, melhore os seus hábitos de vida. Lembre-se, se a função da tireoide é otimizar o metabolismo, é controlar o metabolismo, a sua tireoide só vai receber ordem e nutrientes o suficiente para funcionar direito se você tiver bons hábitos de vida. Água, comida, exercício, sono, respiração, pegar sol regularmente, gerenciar melhor o estresse, desintoxicar-se, cuidar de mente e espírito, ser bem acompanhado, planejar-se melhor para cumprir as coisas do dia a dia. Enfim, isso não é besteira. Já tem estudos comprovando que a tireoide e demais glândulas que regulam a performance nossa, não tem como elas funcionarem direito se você não tem hábitos saudáveis de vida para elas funcionarem direito. Que hábitos, Ícaro? Eu explico lá no icaro.med.br/saúde, tá? Tem muito material lá para vocês poderem acompanhar e verem que hábitos de vida são esses que são fundamentais para vocês poderem, desculpa, gente, ter uma tireoide que funciona direito. Eu vejo pessoas que começam tomando 25 microgramas, 50, 75, 88, 100, 125. Aí, muitos casos desses vão bater no consultório. Doutor Ícaro, eu tô só aumentando o hormônio da tireoide e não melhoro. Quando eu vou ver, são casos de pessoas que estão tomando pouca água por dia ou não tomam direito, não comem direito, a dieta é pobre, não se exercitam, não dormem direito, não respiram direito, não pegam sol, vivem intoxicadas, têm um estresse muito grande. Resultado, com isso, gente, nenhuma glândula sua vai funcionar direito e elas vão pifar cada vez mais, ok? Então, antes de você conseguir o avançado, querer o avançado na sua vida, você tem que conseguir o básico. Você tem que fazer o básico, que é melhorar os seus hábitos de vida. Para isso, vá lá no icaro.med.br/12 passos, icaro.med.br/60 dicas, icaro.med.br/movimento 11 e icaro.med.br/questionário. Nesses 4 links, você vai conseguir avaliar se os seus hábitos de vida realmente estão bons ou se você está causando um hipotireoidismo em você por não estar cuidando adequadamente da sua própria saúde. Tudo bem? Então faça o básico por você para poder otimizar o seu funcionamento glandular geral. Geral. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais vejo que afeta o funcionamento da tireoide é não se exercitar direito e não comer adequadamente, ter nutrientes inadequadamente na sua dieta, tá bom? Que nutrientes, Ícaro? O que a tireoide e o corpo em geral precisam em termos de nutriente, basicamente, para funcionar adequadamente? Anota aí. Um aminoácido muito importante para produzir os hormônios tireoides é a tirosina, tá? Você joga na internet, vai ver vários alimentos aí ricos em tirosina. Outra coisa é o iodo, tá? O iodo é muito importante para você poder produzir os hormônios da tireoide, porque basicamente é tirosina mais iodo que são os principais componentes para a sua glândula tireoide produzir T4, T3, outros hormônios que tem lá dentro que são precursores desses, tá bom? Outra coisa, são fundamentais: ferro, cobre, zinco e selênio e vitaminas do complexo B. Isso é o básico que toda tireoide precisa para produzir seus hormônios. Então, se você não dá hábitos saudáveis de vida e uma dieta rica nisto, gente,
É impossível que a sua tireoide funcione direito. E você de repente está aí buscando remédio ou buscando um alívio milagroso, mágico. Não vai funcionar, ok? Tem outros hormônios que são importantíssimos para equilibrar a tireoide, tá? Vários, mas eu vou citar 3 principais. Leptina, progesterona, testosterona. E um quarto que é um hormônio neurotransmissor, que é a serotonina. Se esses 4 estão em baixa, você vai ficar tratando a sua tireoide o tempo inteiro e ela não equilibra, ok? Tomar uma água aqui porque eu acho que eu tô falando demais com vocês. Está na hora de encerrar, né? Vamos lá. Metais pesados e tóxicos, principalmente, e alguns outros como flúor e cloro. Gente, o excesso de flúor e de cloro vai lá na tireoide e de bromo também, que tem muito nos pães, na indústria de panificação. O excesso de bromo, flúor e cloro vai lá na tireoide e desloca o iodo. E a tireoide precisa de iodo para produzir os hormônios dela. Deu para entender a questão? Então, muitas vezes, se você toma água clorada demais, toma banho demais em água clorada, sabe? Ou nada demais em piscina clorada, consome pães demais, indústria que tenha muito bromo, escova dente e come aquela pasta de dente toda com muita frequência, com muito flúor, e tem flúor na água e tudo mais. Tudo isso pode deslocar o iodo da sua tireoide. E aí ela vai ter mais dificuldade de produzir os seus hormônios, entendeu? Agora, se você também tem intoxicação por mercúrio, por chumbo, por cádmio, por arsênico, gente, metais tóxicos que vêm de comer vegetais que não são orgânicos, tá? De intoxicações mesmo, às vezes por cosméticos, por bijuterias de baixa qualidade, um monte de coisa que eu já falei que você pode ver lá no site. Tudo que intoxique você com metais pesados pode fazer com que você tenha um mau funcionamento da tireoide, porque pode prejudicar a formação do hormônio da tireoide, a chegada do iodo na glândula, tá bom? Isso vai dar problema. Quais são os exames básicos para vocês poderem, básicos para vocês poderem avaliar a tireoide? Acabei de colocar aqui para vocês, ó. TSH, T3 livre, T3 reverso, T4 livre, tireoglobulina, anti-TPO, anti-tireoglobulina. Esses são os básicos dos básicos, tá bom? Claro que você tem outros exames. Agora, eu não acho que uma avaliação de tireoide esteja completa se ela não aborda basicamente esses hormônios. É a minha opinião, Ícaro, como médico com quase 20 anos de medicina. E tenho visto muitos colegas endocrinologistas por aí que, infelizmente, negligenciam esses exames e, na minha opinião, estão pecando por falta, não por excesso, tá bom? Aí muitas pessoas me perguntam, doutor Ícaro, nódulos e cistos na tireoide, é para eu me preocupar? Depende. Se o nódulo está crescendo, se o nódulo tem uma classificação chamas 3 para cima, sabe? Se tem uma característica que ao exame um bom radiologista vai indicar, olha, esse nódulo tá esquisito, o perfil de vascularização e tudo, merece dar uma olhada. E se tem alterações nos exames junto a nódulos, é bom que você se preocupe com o nódulo e com o cisto. Agora, se ele tá lá paradinho, mal evolui, tem um perfil mais benigno que bons radiologistas podem dizer para você e não tem alterações em exames associadas, você normalmente vai acompanhar, mas não precisa se preocupar muito. Agora, isso é um bom médico experiente quem vai poder ajudar você a ver que nível de cuidado você tem que dar quanto a esse nódulo, tá bom? Aí o pessoal fala, doutor Ícaro, qual é o nível de TSH ideal? Gente, o TSH no Brasil, ele é aceito como normal até 4,5. Gente, tem que tomar cuidado com o que é normal, aceitável e ideal. Eu explico isso lá no meu site, se você buscar exames complementares. Deixa eu te explicar. Quando você vai comprar um carro, você não compra um carro aceitável, nem um carro normal. Você quer um carro ideal para você. Você quer um carro top, não é? Então, com exames é a mesma coisa, com saúde é a mesma coisa. Você não quer uma saúde aceitável, normal. Você quer uma saúde top, ideal. Então, seus exames têm que estar bons também. Entendam,
Vocês podem assistir essa live depois completa, que ela vai ficar publicada quantas vezes vocês quiserem, tá bom? O nível adequado de TSH é abaixo de 3, tá? Para a maioria dos laboratórios do país. E o ideal é abaixo de 2. Para atletas de alta performance ou pessoas de alta performance, alguns países aceitam até abaixo de 1. Eu, para os meus pacientes, uso ponto de corte de 3. Então essa história de muitos laboratórios no Brasil falarem que até 4,5 está aceitável, gente, a maioria dos pacientes que eu pego com TSH de 3 até 4,5 está com sintomas de hipotireoidismo. Então por que você vai deixar de tratar? Entendeu a questão? Então assim, cuidado. O que é aceitável nem sempre é o ideal para você, ok? No resto do mundo, como na Austrália, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, o hipotireoidismo, o nível ideal de TSH, ele é abaixo de 2, para grande parte dos países por aí. No Brasil, a maioria dos médicos que faz o que eu faço, até 3 aceita se o paciente estiver bem, mas mais do que 3, normalmente não. E volto a dizer para vocês, nunca olhe só o TSH. A gente tem que olhar o T4 e o T3 também, principalmente os livres, tá bom? Para terminar, tem gente que fala que a temperatura corporal de manhã é um indicativo de hipotireoidismo. Verdade. Mas é um indicativo só de hipotireoidismo? Não. Tá? Você pode ter dormido descoberto a noite inteira, num clima frio, você pode estar com carência de serotonina, tá? Agora, a maioria das pessoas que de manhã acordou, colocou o termômetro e deu uma temperatura corporal abaixo de 36,5 graus, essas pessoas têm uma grande chance de terem carência de T4 ou uma carência de T3 mesmo. O T4 não está virando T3 adequadamente. E o hipotireoidismo, tá bom? Então a temperatura ajuda? Ajuda, mas não é o único indicativo de hipotireoidismo. Então um teste que você pode fazer é por 7 dias, por 7 manhãs, assim que você acordar, antes de levantar da cama, você pega um termômetro, coloca embaixo, axilar mesmo, embaixo da axila, e veja se a sua temperatura está acima de 36,6, de 36,6 para cima. Se estiver, difícil que você tenha um hipotireoidismo, mas tem que dar uma olhada, né? De tempos em tempos, num bom check-up. Bons médicos, na minha opinião, fazem um check-up extensivo, tá? Extenso de hormônios, periódico, mesmo que o paciente não tenha sintomas. Essa é a minha opinião médica, e é o que eu faço com os meus pacientes, com índice de satisfação e de resultados altíssimo, graças a Deus e graças a bons pacientes, tá bom? Agora, se a sua temperatura, na maior parte das vezes, de manhã, antes mesmo de levantar, você botou o termômetro, deu abaixo de 35,5, de 36,5 para baixo, grandes chances de ter algum distúrbio de tireoide. Pode ser numa fase da vida e depois passar, ok? Mas você tem que dar uma olhada. E essa história de falar que tratamento de tireoide é só com hormônio e é para a vida inteira, não é por aí. Tem pessoas que melhoram quando você trata o ferro, o selênio, o zinco, o iodo, a tirosina, os hábitos de vida, os demais hormônios, tá? Então assim, dá para você tratar por um período de tempo, a pessoa está precisando de um apoio para ganhar ânimo num período de tempo e depois você vai tirando aos poucos, porque o organismo já está funcionando, dependendo do caso. É claro que se a pessoa tirou a tireoide, alguma coisa assim, não dá, porque não tem mais a glândula. Mas em muitos casos, o uso de hormônios, quando necessário, é transitório. Mas antes de pensar em hormônios, em muitos casos você tem que pensar nos nutrientes, no complexo B, nos minerais que eu já falei, em outros hormônios, em hábitos saudáveis de vida, em outros transtornos de exame. Tá bom? Então, meu recado final sobre o hipotireoidismo para vocês é o seguinte: olhem os seus sinais e sintomas. Se você tem algum dos sinais e sintomas que eu falei no começo dessa live, que podem ser de hipotireoidismo, já tentou tratamentos convencionais, não deram certo, possivelmente você precisa de um screening, de uma investigação mais ampliada para ver se você não tem um hipotireoidismo não diagnosticado ou não tratado adequadamente.
E se você já tem o hipotireoidismo, tá? Agora, você está assim, emperrando nos sintomas, continua tendo sintomas, não está muito bem, possivelmente você precisa abordar T3, se tem receptores livres para agir, se não está faltando vitaminas e minerais, se não está faltando alguma coisa a mais para o tratamento, além de só estar tomando um monte de T4, entendeu? Vou falar uma coisa para vocês sobre o T3 reverso, olha que coisa. É o seguinte, eu até postei um vídeo sobre isso agora há pouco nas minhas redes sociais. Quando você toma o T4 tem que virar T3 para poder agir no seu organismo, não é? Joia! O problema é que quando você toma T4, mas você não tem enzimas, vitaminas, minerais, demais hormônios, hábitos de vida para transformar esse T4 em T3, muito desse T4 pode virar uma coisa chamada T3 reverso. O que o T3 reverso faz? Ele entope os receptores de T3, então muito daquele T4 que você está tomando pode até virar T3, mas na hora de encaixar no receptor, não encaixa, porque não tem receptor disponível. Esse mecanismo do T3 reverso é um mecanismo muito utilizado pelos ursos para hibernarem. Vocês sabiam disso? Quando o urso precisa diminuir o metabolismo para hibernar no inverno, o corpo dele produz um monte de T3 reverso para entupir os receptores, de forma que se ele produzir T3 durante a hibernação, aquele T3 não encaixe e não aumente o metabolismo dele num período que não é para aumentar, está parado, está precisando deixar passar o inverno, está consumindo reserva de gordura, tem que ser lentamente. E muitos adultos, muitos e muitas de vocês, podem estar produzindo T3 reverso demais. Às vezes, se a dose de T4 está aumentada demais, o que vai acontecer para você? Tem colegas médicos que, infelizmente, começam a passar T4 demais para o paciente. Só vai aumentando o T4. Pensando no seguinte, mais T4 vai virar mais T3 que vai encaixar nos receptores. Até aí tudo bem. Só que mais T4 vira mais T3 reverso também. E se a pessoa que toma muito T4 não tem as outras condições que eu falei para converter T4 em T3, muito desse T4 vai virar T3 reverso, vai encaixar nos receptores, entupir os receptores e você pode estar tomando doses cada vez maiores de T4 e vai ter sintomas cada vez maiores do hipotireoidismo, quer dizer, não melhora mais mesmo com aumento de dose, porque você está com muito T3 reverso entupindo receptores. Então, para alguns casos de pacientes, você tem que diminuir a dose de T4 para produzir menos T3 reverso e assim entupir menos receptores de T3 e, por conta disso, passar um pouco de T3 para que nesses novos receptores disponíveis o T3 encaixe. É isso que realmente importa, que você tenha um excelente acompanhamento médico atualizado, sem preconceitos, em consultas que não durem só 10, 15 minutos, gente. Porque senão tudo isso pode estar passando batido para você e por isso que você não tem o diagnóstico de hipotireoidismo, ou se tem, que ele possa não estar sendo tratado mais adequadamente com os resultados que você merece, tá bom? Então, olha só, se o teu hipotireoidismo você agora suspeita que não está sendo tratado adequadamente, ou se você, pelos sinais e sintomas que eu falei, tá sentindo que pode ter hipotireoidismo e não foi diagnosticado para você, eu te sugiro fortemente que você procure um bom acompanhamento. É hora de mudar, é hora de você jogar hipotireoidismo lá no Google, tá? Você procurar bons médicos, como os que eu recomendo no icaro.med.br/indicações, sabe? Dr. Alan Dutra, Dr. Ana Paula Rodrigues, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Rodrigo Schroeder, enfim, vários outros que estão lá, sabe? E que olham essa parte direitinho, que você estude boas opções, que você busque conhecimento de qualidade e comece a questionar se está sendo bem acompanhado. Tem muito médico por aí que não gosta que o paciente estude. Gente, ninguém vai estar tão preocupado com a sua saúde do que você mesmo, você mesma. Então, se é o seu bem mais precioso, estude, corra atrás, melhore, busque conhecimento de qualidade e seja bem acompanhado, bem acompanhada, em consultas que, em geral, durem mais que 10 minutos. Não estou dizendo que não possam ocorrer por aí consultas boas em 5 minutos, em 10 minutos, pode até acontecer. A maioria dos pacientes chega para mim, se queixa disso.
Agora é com você colocar tudo isso em prática ou continuar vivendo à base de remédios, de avaliações superficiais, de poucos exames de condutas superficiais, condutas pouco resolutivas e que podem acabar deixando doenças evoluindo ou agravando dentro de você, nos bastidores, ok? Compartilhe esse vídeo, vamos ajudar mais gente a se cuidar melhor, tá bom? Em breve eu vou baixar esse vídeo, vou ver se eu faço isso hoje mais tarde ou amanhã. Eu vou ver se eu baixo esse vídeo, coloco no YouTube, coloco no site, para que vocês possam rever quantas vezes for necessário, compartilhar com outras pessoas e de repente a gente fazer com que muitas pessoas tenham um acompanhamento melhor para a tireoide, tá? Visitem meu site, minhas redes, leiam sobre o assunto. Se você for nesse link aí, ó, icaro.med.br/hipotireoidismo, é só pesquisar hipotireoidismo lá no meu site, tá? Tem muito material lá e vocês vão encontrar essa live lá, tá bom? Mais tarde. Meus vídeos são para todos, tá bom? Estão para ir para que vocês precisem o mínimo possível de mim. Mas se quiserem um bom acompanhamento, tem as indicações lá no icaro.med.br/indicações. Vocês podem vir consultar comigo em Brasília, tá bom? Eu fico à disposição. Mas a ideia é que vocês possam abrir os olhos para um acompanhamento melhor daqui para frente, tá certo? E poderem exigir o melhor para vocês. Que Deus abençoe muito vocês, um grande abraço e agora eu fico à disposição brevemente para responder as dúvidas de vocês, que como eu disse eu não respondo durante a live, para eu não perder o fio da meada aqui. Então vou ficar brevemente à disposição aqui para poder responder as dúvidas de vocês sobre o tema de hoje, tá bom? Um abraço. Por nada, Simone, é um prazer ajudar todos vocês. Alexandra, pois é, então você precisa de um bom acompanhamento. Vilma, disponha, é um prazer ajudar vocês. Sandra, que bom que você gostou, que Deus nos abençoe a todos, tá? Lilian, não, iodo pode servir para prevenção para quem tenha carência de iodo, tá? Indico o Lugol para quem tenha carência de iodo. A alimentação low carb interfere nos hormônios da tireoide, para quem se adapte bem, interfere positivamente, tá? Maria Tereza, que bom que você gostou. Daniela, Lugol, para quem tem Hashimoto, inflama ela? Não, se tiver carência de iodo, não inflama. Ilse, tudo de bom. Nilson, depois de seguir minhas orientações, saúde melhorou muito. Que bom, fico feliz. Porque a levotiroxina sódica tem inúmeros efeitos colaterais e é ineficaz na reposição hormonal? Não, Rodrigo, isso não procede, tá? A levotiroxina sódica, quando a pessoa realmente precisa de T4, ela se transforma rapidamente em T3 nas pessoas que tenham condições para isso, tá? E costuma ser o tratamento padrão até nas farmácias de manipulação, porque ela se transforma em bioidêntico dentro do organismo com facilidade. Agora, se a pessoa teve muito efeito colateral e não funcionou, pode ser que ela precise de outras coisas, não só de levotiroxina, tá? Flávia, Deus abençoe toda a nossa família, tá? Boa noite, doutor. Eu tomava T3 e T4, sentia muito estresse, me adaptava melhor com T3 ou T3 e T4 em baixa quantidade. Por que o estresse? Porque doses altas de T3 ou do T4 que vire T3, como é um hormônio de metabolismo, pode deixar a pessoa hiperacelerada, se a dose estiver excessiva. Hipotireoidismo e infertilidade têm relação? Sim, uma das principais causas de infertilidade é hipotireoidismo. Em que caso temos TSH normal com T3 ou T4 alterado? Paulo, tem um monte de casos por aí. Normalmente, quando o TSH está normal e o T3 ou o T4 estão alterados, estão faltando hábitos de vida, vitaminas, minerais, outros hormônios para converter o T4 em T3 ou cofatores para a glândula produzir os hormônios. Ou seja, a ordem cerebral para a tireoide funcionar está vindo, mas a tireoide está sendo incapaz por outros fatores de produzir os hormônios dela. Tá? Kátia Aguiar Alcântara, parabéns, arrasou, obrigado. Mas, gente, Kátia Aguiar Alcântara é minha esposa, né? Fernanda Salgado, tenho ferritina baixa e não como carne vermelha, tenho hipotireoidismo, como repor ferro? Fernanda, não é o objetivo dessa live, desculpa, mas você pode buscar ferritina lá no icaro.med.br, ferro, que eu já falei sobre isso lá, tá? Doutor, o anticoncepcional pode causar hipotireoidismo? Pode. Jaqueline, que bom que você gostou. Lugol é para a vida toda? Não, não é para a vida toda, tá? Hipotireoidismo tem relação com a insulina? A gente sabe hoje em dia que excesso de insulina tende a levar a glândula tireoide a funcionar pior. TSH de 8,5, possivelmente tem hipotireoidismo. Se eu citei hormônios que alteram o funcionamento da tireoide, os estrogênios no homem impedem a enzima
Eu presumo que você esteja perguntando se altos níveis de estradiol ou estrona no homem possam prejudicar o funcionamento da tireoide ou conversão de T4 e T3. Sim, podem. Gravidez seguida de hipotireoidismo. Sim, Ariana, às vezes pode acontecer, tem que tratar. Por que que na gravidez o T3 não é indicado? Não, tem alguns casos que o T3 pode ser indicado também na gravidez, mas tem que ser com muito cuidado porque ele já é o hormônio ativo. Minha médica falou que eu morro se tomar iodo. Sua médica precisa se informar melhor. Preciso de receita para comprar o T3? Normalmente sim. Tenho hipo, mas tenho dificuldade de engordar. Isso é contraditório? Tem explicação? Você tem que ver se o nível dos demais hormônios está equilibrado. Gladys, um abraço, obrigado por estar aqui na live de novo. Por isso que tomo remédio e fico sempre com o mesmo sintoma. Pois é. Aceito o plano do Golden Cross? Não aceito o plano de saúde, Jaqueline. Deime, tomo 2 gotas de iodo a 5% todo dia em jejum. Tá errado, não tenho problema de tireoide. Se é uma pergunta, eu não sei seus níveis de iodo para saber se você precisa repor. Nódulo chamas 2, pode aumentar? Pode. Precisa ser retirado? Não, é acompanhar. Doutor, posso tomar cloreto de magnésio? Tem alguma contraindicação? Rô Costa, leia sobre magnésio no icaro.med.br. Como tratar Hashimoto? Falei no começo dessa live, lá no meu site eu falo também. Tá? Doutor, quando toma mais que 3 gotas de Lugol a 2%, fico acelerado e me deixa acelerado. Isso é normal? Não, não é normal. Pode ser que com esse excesso, com esse iodo um pouco a mais, você esteja produzindo hormônio da tireoide demais. Como diminuir a triiodotireonina reversa? Muitas vezes melhorando os demais fatores que eu já falei ao longo dessa live, diminuindo o T4 reposto externamente. Posso tomar o Lugol em cápsula? Nunca ouvi falar se existe. Jaqueline, grato pela confiança. Doutor, pulou minha pergunta. Cisto na tireoide podem desaparecer com o tratamento? Podem. Tenho Hashimoto, mas o médico diz que não tem hipotireoidismo. Fico perdida nisso. Sim, significa que ele está assistindo sua tireoide ser destruída e que uma hora, possivelmente, se não corrigir o Hashimoto, vai vir o hipotireoidismo. Tá? Doutor, tenho hipertireoidismo. A endócrino diz que não tinha mais jeito e tudo. Desculpa, Ivan, hoje o objetivo não é falar de hipertireoidismo, tá? Mas muitas vezes eu posso te adiantar que eu já falei sobre hipertireoidismo, você pode buscar no Google hipertireoidismo Ícaro ou lá no site, e muitas vezes hipertireoidismo é questão de corrigir também hábitos de vida, estresse, outros hormônios e melhora, tá? JC Araújo, que bom que gostou da live. Alguns médicos indicam Lugol para sempre, e agora? Converse com os médicos, tá errado. Posso repor o iodo na cápsula? Que eu saiba sim. Tomo levotiroxina há mais de 5 anos, aumentou meu peso e manchas no rosto. É do remédio? Pode ser. Maria Cristina, eu que agradeço pela live. Lilian, que bom que tá aprendendo. Como diminuir a triiodotireonina reversa? Quais seus malefícios? Rodrigão, eu já falei isso ao longo da live, tá? Faço tratamento, deixa eu ver aqui, há muito tempo não tenho resultado positivo. Agora estou fazendo tratamento ortomolecular. É bom? Com bom ortomolecular ajuda muito. Doutor, como o hipotireoidismo pode prejudicar a gestação? Nossa, pode causar abortamento espontâneo, pode causar mau desenvolvimento do feto, pode trazer um monte de sintoma. Rô Costa, que bom que você gostou. Ótimo. Benildes, meu caso é hipo, então tem que olhar lá no site, tá? Sobre as outras coisas sobre hipotireoidismo, assistir novamente essa live, que muitos dados vão vir aqui, tá bom? Vão vir para você. Gente, muito obrigado pela audiência, pela confiança, que Deus abençoe vocês, uma boa semana e compartilhem essa live para a gente ajudar mais pessoas, tá bom? Grande abraço, boa semana.